Olá, pessoas! Olá, queridos seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Retornando aqui com um quadro aqui do canal, né? Que eu fazia até ano passado, né? Que o último vídeo foi no dia postado aqui no dia 13 de novembro de 2020, né? Que é o quadro Divagações, né? Então, eu tinha feito 10, né? E depois encerrei, porque, tipo assim, eram coisas que me vinham, né? Ficou uma coisa meio cacofônico, né? Vinham-me, também ficou cacofônico, oh meu Deus. Aparecia na minha mente de forma espontânea, né? Porque o objetivo, né, desse vídeo, desse quadro de divagações, é falar assim sobre assuntos mais aleatórios dentro do contexto espírita, né? Não é falar de um assunto assim específico, doutrinário, mais ligado à questão dos nossos comportamentos e assim atitudes, pensamentos, do que propriamente da doutrina no sentido realmente do estudo, né, doutrinário, né? Então, como fala assim, porque sempre tem essas questões aleatórias, mas que influencia por demais, né, na nossa caminhada dentro da seara espírita, né? E aí eu lembro que eu fiz algumas, né, que eram coisas realmente que estavam no meu juízo, eram coisas que eu divagava mesmo durante o dia, mas aí depois passou e assim, eu não queria inventar. Mas não é que agora veio de novo, brotou de novo, brotou. Rapaz, hoje eu estou falando errado, você acha que eu estou com algum problema, alguma dislexia na fala, ou então tô emocionado porque tô voltando com divagações, né? Mas assim, voltei com esse 11º divagações, né, o de número 11, porque realmente eu estava pensando mesmo, estava divagando mesmo sobre um assunto que é muito inerente a o momento que a gente vive, né? Já desde o ano passado, em que as atividades doutrinárias presenciais não são mais possíveis até o momento no centro, né? Com algumas exceções, alguns centros espíritas estão até fazendo o trabalho doutrinário com número restrito de pessoas, mantendo o distanciamento, cumprindo protocolo, né? Algumas casas estão, outras não, né? As preleções, as doutrinárias, os grupos de estudo estão sendo feitos aqui via rede, via internet. Aí eu pensei, né? Aí eu fiquei divagando. Gente, o espiritismo nesse período teve que se reinventar, né? Teve que se reinventar. Aí eu pareci, aí depois eu mesmo questionei meu próprio pensamento. Quer dizer, eu penso, depois eu mesmo questiono. Eu penso, eu mesmo me questiono. Então fica tudo em casa, fica tudo bem, né? Mas peraí, como assim o espiritismo se reinventar, né? Como assim? Porque eu vi essa expressão muito no meio educacional, né? Professores que tiveram que dar aula remota, aula online, em casa, como a minha esposa, que por mais de ano deu aula em casa, né? Aula através da internet, inicialmente começou com o Zoom, né? Depois foi para o Meets, depois tinha uma plataforma própria da escola, essa coisa toda, né? E que gerou uma série e que teve que ter uma série, não foi só as escolas, mais especificamente os professores e professoras tiveram que se reinventar nesse sentido, mas também os alunos, os responsáveis, os pais e mães de alunos tiveram que se reinventar também, tiveram que adaptar rotinas, né, para que o menino esteja ali na frente do computador na hora da aula, né? Ter a certeza de ter uma internet que funcione, que não vai falhar no meio da aula, né? Essa coisa toda, né? E agora estamos aí com o ensino híbrido, né? Que os professores vão na escola, alguns alunos estão presentes, outros assistem online. Eu nem sei como isso funciona direito, que eu não visualizei. Eu acho que isso aí pode ser até mais difícil do que dar aula logo online, né? Mas aí eu não sei, realmente eu não posso nesse momento optar, não tenho como optar, né? Então assim, nesse aspecto também houve uma reinvenção em termos da doutrina espírita, mas não do espiritismo. Tá legal? Não, eu pensei errado, não é o espiritismo que se reinventou. O espiritismo, né? A doutrina espírita ainda é a mesma. Os espíritas, que são os
propagadores do pensamento espírita, né? Os preletores, quem faz as preleções, quem faz as palestras, quem ministra os grupos de estudo e tudo mais, né? Quem realmente dissemina a doutrina espírita por aí, esses sim tiveram que se reinventar. Tal qual os professores, que é um exemplo que eu citei, e tal qual outras tantas atividades que temos por aí. Eu usei o exemplo dos professores, que é que eu tenho perto, né, em casa, né? Mas outras atividades também, em termos assim empresariais e tudo mais, tiveram que se reinventar. Óbvio, né, que já acontecia esse tipo de relação, né, a relação remota, somente em grandes empresas, né, reuniões online, tudo. A questão é que isso se intensificou, né? O que era apenas mais uma coisa ficou sendo a coisa em si, né? Então, por exemplo, espiritismo na rede já existia antes da pandemia. O canal Raciocínios Espíritas já existia. As palestras que eram aqui postadas eram palestras que Flávio, né, fazia em centros espíritas mesmo, que eram filmadas, gravadas, e ele colocava aqui no canal, né? E isso associado a outros vídeos feitos especificamente, né, para o canal. Então já havia produções em casa mesmo, né? Em casa, tanto dele quanto eu que me agreguei depois ao canal, produções em casa mesmo para o canal, antes mesmo, né, dessa questão de não poder ir para fazer somente online. Havia. Agora sim, era a menor parte, né? Essa produção em casa para o canal Raciocínios Espíritas era a parte menor, né? O grosso do canal era mais as palestras transmitidas presencialmente que eram colocadas depois, né, as gravadas. E isso também em outros tantos veículos espíritas, né, em outros canais do YouTube, com espiritismo, a Mansão do Caminho já tinha seu canal no YouTube, já tinha também as palestras também no YouTube, inclusive ao vivo, já haviam palestras ao vivo, sim, né, não só no YouTube, como Facebook e tal, todos os tipos de mídia, né. Agora, o que aconteceu é que isso se intensificou, porque durante muito tempo foi só isso, foi só assim que as palestras, as preleções e estudos começaram a ser feitos, né? Hoje já está se voltando aos pouquinhos, mas ainda basicamente é isso, né? Então, a reinvenção, não, assim, houve uma reinvenção porque nem todos os palestrantes, nem todos os expositores espíritas faziam esse trabalho na internet, seja gravado, como é o caso desse vídeo aqui, ou seja ao vivo, né? Eram alguns que faziam, né? Assim, não eram muitos, né? Se for falar em termos de quantidade de preletores espíritas, né? De expositores espíritas, não eram muitos que, né, botavam a cara na tela aqui para falar de doutrina espírita, né? Tinham muitos que nunca tinham feito, inclusive, que faziam palestras presenciais, né? E aí se viram obrigados entre aspas, claro, né? Se viram obrigados a fazer a palestra online, ao vivo ou gravada. Então, para esses aí, houve realmente uma reinvenção, né? Se reinventar, porque você está acostumado a ir lá na presença, né? O centro espírita, diante das pessoas, né, e falar e tudo mais, e de repente agora você fala simplesmente para uma câmera, né, para uma câmera de uma câmera profissional, de uma máquina fotográfica, ou de um celular, ou de um tablet, né, desde que esteja condições de fazer a filmagem. Então você fala diante de uma câmera, né, mas sabendo que vão ter pessoas do outro lado, né, vamos dizer assim, que vão estar ouvindo, né? Então a reinvenção está em você falar com o mesmo coração. Por quê? Você ali está presente, as pessoas estão olhando para você. Você olha para as pessoas, olha nos olhos das pessoas ali no centro espírita, né? Ou em qualquer lugar que você faça uma palestra diferente. Aqui você está olhando para a câmera, para uma coisa fria, para uma coisa estática, que não tem vida, né? E aí o que acontece? Como passar essa mesma emoção, essa mesma fé, essa mesma sinceridade, né? Assim, né? Porque lá olhando para as pessoas é uma coisa e as pessoas te devolvendo, é troca de energia. E aqui não, aqui é simplesmente olhando para uma câmera, como passar, né? Com verdade, com sinceridade,
com boas emoções, porque é emoção também, né? Mas é uma doutrina de racionalidade, mas que a gente também bota um tanto da nossa emoção. Como passar essa emoção, né? Essa coisa toda não estando na frente das pessoas, né? Estando na frente de uma câmera. Então isso realmente é um ato da pessoa realmente se reinventar, rever, né? Então usar até a imaginação, né? Peraí, vamos ver, eu quero imaginar que tem um público aqui que está me olhando, né? Eu estou olhando para ele, aí eu vou falar os corações de todo mundo, né? Tem tanto que se usar até a imaginação, meus irmãos. Pense aí, né? Então, para aqueles que estão acostumados a falar em câmera, botar no YouTube, foi tranquilo, né? Mas para aqueles que não, que no caso eu acredito, pelo menos dentro do que eu conheço, né, gente? Eu não conheço tudo. Dentro do que eu conheço, era uma minoria que fazia esse trabalho aí na tela, né? Uma grande parte que acho que nunca tinha feito e começou a fazer, aí esses realmente tiveram que, né, se aprimorar, se reinventar, ou até esses mesmo que já faziam, né, trabalhos para a internet, como está fazendo de uma forma mais intensa, mais intensificada, né, já que basicamente é assim que se faz, também tiveram que se aprimorar, né? Talvez não tiveram que se reinventar, porque já faziam de alguma forma, né? Com menos frequência, mas faziam, mas tiveram que se aprimorar, né? Se aprimorar para poder seguir. Mas eu tô olhando aqui só o tempo, gente. Calma. Bom, mas assim, mas a doutrina espírita, gente, ela é a mesma. A mesma é a doutrina dos espíritos benfeitores superiores, codificada por Allan Kardec, né? A doutrina é a mesma, a essência é a mesma, não tem que se criar outra doutrina espírita para se falar pela internet, pela multimídia. Lembra até um vídeo que eu vi, eu não lembro o nome da pessoa, gente, me desculpem, vou ficar devendo. E ele era amigo de Chico Xavier disse para ele assim: Emmanuel está me dizendo aqui que logo, logo o Espiritismo vai ser divulgado de forma multimídia. Isso está aí em meados dos anos 80. Aí Chico perguntou a esse rapaz: o que é multimídia? Ele falou: Chico, deve ser a multimídia, a união de todas as mídias, né? Porque já se tinha o conceito de mídia nos anos 80, mas não como hoje, né? Imaginar uma rede, a internet, unindo-se tantas mídias, né? Então, o básico que o cara pode fazer seria, deve ser a união de todas as mídias, mas não sei exatamente o que a Emmanuel está dizendo, né? Já preparando esse futuro que a multimídia, a internet e tudo mais, né? Além já a televisão já era e o rádio já era um grande aliado, e agora e a internet posteriormente, né? Que veio a corroborar. Mas, assim, mas o espiritismo, em essência, é o mesmo. São os princípios espíritas, isso aí não tem que mudar nada, como eu já disse anteriormente, para adaptar. Vamos criar um novo espiritismo para falar na internet. Vamos com calma, não é assim, né? Então, vamos crescer com a doutrina espírita, né? Vamos crescer. Porque, gente, eu tô falando isso que eu vi até... eu vi uns canais aí no YouTube que realmente tem gente criando um novo espiritismo para se falar no YouTube, para se falar... Não, eu digo YouTube é porque o canal, o Raciocínios Espírita no YouTube, mas para se falar na internet, em todos os veículos que tenham... áudio e vídeo, né? Imagem e som, né? O Facebook também tem, o Instagram, né? Muitas lives feitas no Instagram e outras tantas, né? Então tem gente, algumas pessoas criando tipo um novo espiritismo, viu? Eu cheguei a ver um canal de um pessoal aí que estava reescrevendo a codificação. Eu falei, ok. Não, porque a codificação... Eles justificaram a codificação para a linguagem dos novos tempos, para a linguagem dos tempos que a gente teve, a linguagem que se passa na internet, né? A linguagem, não, então estavam adaptando, diz que não estavam mudando o livro dos espíritos, não, estavam mudando a forma como a doutrina espírita estava
sendo transmitida, foi transmitida no Livro dos Espíritos. Gente, isso é uma coisa muito cuidado, né? Quando as pessoas me acusam de purista, não é questão de purismo, não, gente. É que a doutrina espírita é a codificação, é a base imprescindível. Óbvio, não termina ali, né? A doutrina espírita começa com a codificação, né? Depois há outras tantas obras literárias espíritas maravilhosas que nós temos hoje, né? Que vieram depois da codificação, muitos livros sérios, outros não tantos, mas aí cabe um discernimento, né? Porque a doutrina espírita é isso, ela é dinâmica, né? Mas a codificação sempre será a base imprescindível. Olha a matemática, por mais que a matemática avança, né? Ao longo dos séculos, mas a base nunca muda, é sempre a mesma, a mesma, né? São as operações básicas: somar, subtrair, dividir, multiplicar. Não muda, né? É a base da matemática. Né? Então, assim, a doutrina espírita também segue esta base. Então, a codificação é esta base imprescindível, onde tudo começa, se desenvolve, né? E deixa pronto para a expansão, né? Já, aliás, acho que a codificação já expande bastante. O que vem depois expande ainda mais, né? Então não há que reinventar a doutrina espírita. A doutrina espírita é isso aí. A doutrina espírita a gente tem que engrandecê-la, né? Disseminá-la, né? E acrescentá-la, sim, podemos até acrescentar, desde que seja dentro, né, da lógica, da racionalidade, com o pensamento dos espíritos superiores, né? Da doutrina espírita, da codificação. Não tem problema, mas se for para enriquecer, devemos sim acrescentar, somente se for para enriquecer, né? Isso aí também pode ser uma reinvenção, se quiserem chamar assim, né? Mas nós nos reinventamos para continuar. Acho que, inclusive, quando voltar efetivamente às palestras presenciais, eu acho que esse modo aqui, como estamos fazendo, não vai deixar de existir, né? Na verdade, isso aqui veio para acrescentar, né? Talvez isso diminua a frequência pela volta das palestras presenciais, ou não, né? As palestras presenciais passem a ser filmadas com mais frequências e colocadas também aqui na mídia. Não sei, mas é algo que vem a acrescentar. Então isso já é uma grande reinvenção na divulgação, na disseminação da doutrina espírita. Então é isso, gente. É isso aqui nas minhas andanças, nos meus passeios aí com minha filha aqui. Eu estava divagando, pensando e tal, e resolvi abrir esse vídeo aqui para vocês, né? E retomar, né, o quadro de divagações. Não sei quando terá outro, não sei quando terá o 12, só quando surgir uma coisa espontânea, mas por enquanto ficamos com isso aqui, gente. E sempre que possamos, vamos nos reinventar sim. Vamos nos reinventar, vamos nos melhorar, vamos nos aprimorar, né? Sempre para melhor, né? Eu lembro de seu Gilvaldo, né? Gilvaldo Rodrigues, que é o presidente do Centro Espírita Centelha Divina. Nossa caminhada para frente e para o alto. Me lembra até um desenho que eu via na infância do Super-Homem. Para o alto e avante. Lembra, né? Mas é por aí mesmo, gente, ok? Então a todos aí, um forte abraço e fiquem com Deus.